Olá, turma boa, eu me chamo Diógenes, sou proprietário do criadouro Papagale e o tema do vídeo de hoje é formação de novos casais. Então, se você tem curiosidade no assunto ou conhece aquele amigo que tem dúvidas sobre esse tema, confere o nosso vídeo, curte e compartilha. Então, turma boa, agora que você já sabe o tema desse vídeo, antes de iniciar, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações e curta o nosso conteúdo para que ele possa chegar a outros criadores. Então, vamos ao vídeo. A primeira dica que eu quero dar na formação de casais de ringneck ou de psitacídeos é uma informação já muito difundida, que é a de que o ideal é você unir aves jovens, filhotes, aves de até 1 ano de idade. Isso é o ideal na formação de novos casais, porque você vai ter aves que já estão habituadas ao mesmo ambiente, aves que já estão habituadas uma com a outra, e o risco de você ter problemas com relação à formação desse casal fica muito reduzido, tá bom? Então essa é a primeira dica, é uma informação que a grande maioria dos criadores já tem, que o ideal é formar casais de indivíduos jovens, tá bom? Mas Diógenes, aconteceu um problema, eu perdi uma ave, vou precisar formar um novo casal. Ou então, temporada passada, o casal que eu tenho se desentendeu, não consegui reprodução desse casal. Eu vou ter que separar esses indivíduos e formar um novo casal. É possível fazer isso? De que maneira? Qual a melhor forma de fazer isso? A resposta é sim, é possível fazer isso. Unir aves adultas na tentativa da formação de um novo casal. Eu digo tentativa porque não é certeza você conseguir o sucesso da reprodução. Às vezes acontece de ter algum problema e você não conseguir a reprodução. Eu já ouvi relatos de criadores que tentaram 4 vezes a formação de casal com uma ave e não conseguiram êxito com essa ave em específico. Então sim, é possível. E quais são as técnicas? Qual a melhor forma de você unir 2 aves adultas, um macho e uma fêmea, para garantir que eu tente minimizar os riscos de agressões ou de uma ave agredir e chegar até a matar a outra? Então, um aspecto fundamental e que você deve ter no seu criadouro é uma gaiola com divisória, certo? Nós estamos diante de uma gaiola de 1,20 m, certo? E essa gaiola, ela possui divisórias. É importante ter um gaiolão como esse. Mas Diógenes, eu não tenho um gaiolão com divisória. Serve 2 gaiolas separadas? Também serve. O importante, qual a importância desse tipo de gaiola? Ela é importante no que a gente chama de acasalamento assistido. Eu não uso bem esse termo. Eu uso a formação de casal assistida. O que é isso? Durante um determinado período, e isso vai da observação do criador, você vai manter essas gaiolas próximas uma da outra, ou no meu caso, eu vou manter elas no mesmo ambiente, usando a divisória. E vou observar essas aves. Aqui eu costumo colocar as aves na gaiola e com a divisória ainda, observar o comportamento delas. Observar se elas vão ter a intenção de se agredir ou não. Observar, como já aconteceu, se o macho vai tentar alimentar a fêmea
Já aconteceu, viu? Colocar as aves numa gaiola como essa e o macho de imediato, no mesmo dia, já tentar alimentar a fêmea e a fêmea ser receptiva. O mais bacana foi isso. Então, vai dar observação do criador. Percebeu que as aves estão se comportando bem, percebeu que as aves estão próximas. Nesse momento, é interessante que você coloque os potes de alimentação próximos um do outro, para que elas possam se aproximar, para que elas possam se observar de mais perto. A importância desse tipo de aproximação é você perceber se as aves estão com um comportamento agressivo, se elas estão se aproximando, e você entender qual é o momento ideal de você tirar essa grade. E obviamente vai tirar a grade e vai ficar observando, continua a observação. Tirou a grade, você vai passar a observar as aves agora num ambiente só, num ambiente único. Vai se ausentar? Nos primeiros dias, aconselho voltar à grade. Quando você não está por perto, você não sabe o que acontece no teu criatório. Então, faz essa observação, faz essa análise e percebe o comportamento da ave. Dentro de algum determinado período, você observou, viu que as aves estão bem, elas ainda não são um casal que trocam carícias, obviamente, mas são aves que se aceitam, que não estão agredindo uma a outra. Então, você mantém ainda por um determinado período, cerca de 30 dias, 20 a 30 dias, para ter a certeza que você pode pegar essas aves, colocar num gaiolão, por exemplo, o gaiolão de ringneck, que é um gaiolão de 1,50, e você vai minimizar dessa maneira o risco de perder aves por conta de agressões mútuas entre elas, ou mesmo que essas agressões levem essas aves a terem um comportamento que nunca vão formar um casal no período reprodutivo. Beleza, ainda assim as aves estão se tolerando, mas ainda não estão se comportando bem. Ainda há agressão entre elas, mesmo que seja uma picada. Você percebe que a fêmea, geralmente no caso dos ringnecks, ela é mais territorialista. Você percebe que a fêmea está correndo atrás do macho. Então, liga o alerta. Isso não é bom sinal. Qual é o outro método que pode ser usado? Então, vou fazer um outro vídeo lá na frente do criadouro para mostrar a vocês uma outra forma de você, uma outra técnica utilizada para tentar formar um casal com dois indivíduos que não estão se entendendo bem, beleza? Uma outra dica que eu quero dar para você: duas aves juntas não quer dizer que são um casal. Olha só, dica preciosa. Vai comprar um casal de ringneck? Conversa bem com o vendedor. Procura entender bem a história desse casal. Porque às vezes você está diante de duas aves, um macho e uma fêmea, e não de um casal. Então fica ligado nessa dica, que é uma dica preciosa para quem quer adquirir aves já adultas para o teu plantel, para agregar matrizes no teu criatório, beleza? Então vamos lá fazer o vídeo na frente do criador. Então, turma boa, eu estou diante de dois casais de ringneck recém-formados. Este primeiro casal foi bem mais tranquilo a formação dele. Em cerca de 7 a 10 dias, eles já ficaram juntos no gaiolão sem problema algum. Já este outro casal demorou bem mais para que isso acontecesse. Então você pode me perguntar: Diógenes, então o que determina isso? As aves. Você só pode
usar de métodos e técnicas para que essa união aconteça. Mas a formação do casal, o entendimento entre eles vai depender das aves. O método que eu utilizei para esse casal, que é uma fêmea lutina e um macho verde portando pálide, foi, além da formação assistida, que alguns chamam de acasalamento assistido, do uso de gaiolas com divisória, foi preciso também fazer o aparo, cortar as penas das asas da fêmea. Ela é mais agressiva. Um detalhe interessante desse casal é que ela é uma fêmea pet e que mostrou uma certa agressividade com o macho. Então foi preciso aparar as penas das asas da fêmea para evitar, ou pelo menos minimizar, o risco dela perseguir o macho dentro da gaiola e com o objetivo de machucá-lo, com o objetivo de agredir. É uma técnica que reduz muito a mobilidade da fêmea, da ave. Ela se torna uma ave mais letárgica, ela se torna uma ave mais insegura com relação ao voo e evita, como já disse, que essas aves venham a ter conflitos ou que, no caso aqui, a fêmea persiga o macho na tentativa de machucá-lo, na tentativa de feri-lo ou até mesmo matá-lo, o que é muito comum acontecer na criação de ringneck com fêmeas que têm esse comportamento mais dominante e esse comportamento mais agressivo. Então é isso, turma boa. Espero ter ajudado a você com mais esse conteúdo, formação de novos casais. Lembre-se que ringneck são aves bem temperamentais. Então é comum você ver em algum momento uma agressão leve entre elas. Obviamente, um bom manejo reduz bastante isso. É óbvio que casais bem formados, você vai ver esses casais juntinhos, trocando carícias, trocando afagos. Casais bem formados, você vai conseguir ver isso. Mas, mesmo esses casais, em algum momento você pode ver uma rusgazinha, uma agressãozinha ali, que é comum nessa espécie, que é uma espécie bem temperamental, digamos assim, certo? É comum também, eu já ouvi relatos de criadores, aves que você não vê juntinhas, você não vê trocando carícias, mas que chega no período reprodutivo e conseguem se reproduzir, conseguem cruzar e conseguem criar os seus filhotes. Formou um novo casal, só nos resta tratá-las bem, cuidar do manejo e torcer para que tudo dê certo nessa temporada que se aproxima e que o período reprodutivo seja um sucesso para todos nós criadores. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.